Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Hoje é quarta-feira e está começando o Papo de Esporte. Começamos falando sobre Olimpíadas Tóquio 2020, que você já sabe, foram remarcadas para 2021. Estão definidos os grupos do Brasil no futebol. Começando pelo masculino, o Brasil vai ter pela frente um duelo de peso contra a Alemanha, logo na estreia das Olimpíadas. Os grupos do torneio foram sorteados na manhã de hoje, em evento na sede da FIFA, em Zurique. E a seleção brasileira caiu na chave D, junto à Costa do Marfim e a Arábia Saudita, além dos germânicos. Já a seleção brasileira feminina caiu na chave B e vai enfrentar China, Zâmbia e Holanda no início da disputa pela sonhada medalha de ouro no torneio do futebol feminino. A estreia das brasileiras vai acontecer contra a China e está marcada para o dia 21 de julho. A emoção olímpica está começando a aflorar, está começando a ganhar vida. Faltam menos de 100 dias para os Jogos de Tóquio. Hora de vir para o Brasil e falar sobre Renato Portaluppi, que deixou Porto Alegre na tarde de ontem, com homenagens e aglomeração de torcedores do Grêmio. O técnico embarcou para o Rio de Janeiro, onde tem residência fixa, 4 dias depois de pedir demissão do clube, que comandou nos últimos 4 anos e 7 meses. O treinador embarcou por um portão secundário do aeroporto Salgado Filho, pouco antes das 15 horas, e evitou contato mais direto com o público. O voo para o Rio estava marcado para as 16h10. Muito carinho para Renato Gaúcho, que também retribuiu nessa despedida de Porto Alegre. E a Superliga, lembra? Durou pouco, né? 48 horas para o fim. Isso porque uma debandada foi feita. A lista de desistentes entre os fundadores da Superliga Europeia aumentou nas primeiras horas de hoje, depois de uma terça intensa, na qual 6 clubes ingleses anunciaram que não fariam mais parte do torneio. Mais 4 gigantes desembarcaram da ideia. Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milão e Milan informaram que também não farão mais parte do projeto. As desistências em sequência levaram um dos homens fortes da ideia a admitir que a Superliga não sairá mais do papel, ao menos em um primeiro momento. Andrea Agnelli, vice-presidente da Liga e presidente da Juventus, disse em entrevista a Reuters que o projeto não poderá ser realizado com 6 equipes, ao ser questionado se a competição ainda seria realizada. A declaração foi dada antes da oficialização de saída dos 4 times. Dessa forma, a Superliga só tem 2 times agora, Real Madrid e Barcelona, e de fato não deve acontecer. Um projeto que durou 48 horas, mas foi recheado de polêmica. E você acompanhou isso por aqui também no Papo de Esporte. Falando sobre o Fluminense, a aproximação do tricolor com o City Football Group durante as negociações para as vendas de Kaique e Metinho deverá dar origem a uma futura parceria. Enquanto acertam os últimos detalhes do acordo firmado há cerca de 2 meses para a ida do atacante para o Manchester City no ano que vem, as partes iniciaram a costura de um projeto de cooperação, cuja ideia é proporcionar um intercâmbio de atletas e membros da comissão técnica entre o tricolor e os 11 clubes do grupo. O City Football Group é dono do Manchester City e de diversos outros clubes espalhados pelo mundo. Os termos da parceria ainda estão sendo discutidos em reuniões entre o representante do grupo no Brasil e o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. O acordo abriria a possibilidade para jogadores jovens ou pouco aproveitados nas Laranjeiras serem emprestados para clubes do Grupo City para ganhar experiência, com o tricolor também podendo receber atletas do grupo, que costuma investir na compra de atletas de pouca idade em outros países sul-americanos. Além disso, profissionais tricolores também poderão ter a oportunidade de viajar para conhecer a metodologia de trabalho nesses clubes e fazer cursos no exterior. Um projeto que pode render frutos aí no futuro para o Fluminense, junto ao Manchester City e a tantos outros clubes que fazem parte do City Football Group.
Sobre as vendas de Metinho e Kaique, elas devem ser oficializadas em breve pelo Fluminense e os jogadores devem sair no ano que vem. Muito bem, a gente segue aqui no Brasil para falar sobre Copa Sul-Americana. 2 brasileiros entraram em campo ontem. O Atlético Paranaense venceu fora de casa o Alcas por 1-0. Já o Atlético Goianiense ficou no 0-0 com o Newell's Old Boys. Nesta quarta-feira, tem mais brasileiro entrando em campo. O Ceará joga contra o Jorge Wilstermann no Castelão, às 19h15. E o Bahia visita o Montevideo City Torque, no Estádio Centenário, às 9h30 da noite. Amanhã, quinta-feira, mais 3 brasileiros jogam pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Agora sim, chegou a hora de falarmos sobre Libertadores. Ontem, 4 brasileiros entraram em campo. 2 se deram muito bem, outros 2 nem tanto assim. Vamos começar falando sobre quem tropeçou logo de cara na estreia da fase de grupos. O Internacional foi à altitude e visitou o Always Ready. Perdeu por 2-0 em uma péssima atuação. Já para o Santos, pior ainda. Jogou em casa, recebeu o Barcelona de Guayaquil e perdeu por 2-0. Num grupo que tem ainda Boca Juniors e The Strongest, a derrota certamente não fazia parte da matemática do Peixe. Agora, quem se deu bem foi o Flamengo, que foi jogar fora de casa e em um jogo de muitos gols e muita emoção, venceu por 3-2 o Vélez Sarsfield. O São Paulo também foi muito bem, obrigado. 3-0 para cima do Sporting Cristal. Nesta quarta-feira, mais 2 brasileiros entram em campo. Pelo Grupo A, o Palmeiras visita o Universitário, no Estádio Monumental de Lima, às 9 da noite. Mais cedo, às 19, o Atlético joga na Venezuela, no Estádio Olímpico Caracas, contra o Deportivo La Guaira, também estreando na Liberta de 2021. Depois disso, só vai faltar o Fluminense, que joga amanhã contra o temido River Plate. Amanhã a gente te conta como foram Galo e Palmeiras na noite desta quarta-feira. E amanhã, claro, a gente fala também sobre River e Fluminense. Um forte abraço e até amanhã! Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.